daí, patrão? Segue as negociações pela renda. Sequestros de Silvio Santos. Na televisão, o bandido, o mocinho mudam de lugar o tempo todo. Isso aqui é realidade, senhor. Não é televisão, não. Eu gostei muito do que vocês falaram na coletiva, da importância de fazer esse recorte. Mas desse recorte brotam algumas coisas, né? E eu senti a família, eu senti a fé, eu senti a gratidão dele pelo passado, eu sinto remorso da relação com a filha e uma simplicidade arrebatadora na maneira dele ser. Essa foi o meu sentimento. Mas vocês tinham um roteiro, né, para fazer. E da onde a gente vai partir e o que a gente quer trazer nesse recorte? Só antes de falar, sua leitura foi perfeita, tá? Você conseguiu resumir. Ótimo, né? Olha, foi ótimo. Que bom que você teve essa percepção. Se todas as pessoas tiverem essa percepção que você teve, a gente vai ficar os três aqui de mão dada, abraçados, comemorando. Foi muito lindo. É exatamente isso. Bom. Não, é porque é o seguinte, todo roteiro, ele tem uma história e ele tem um tema. Então, a história é a história do Silvio Santos na cozinha, arranjando uma maneira de sobreviver, salvar a família, e num segundo momento que ele começa a se envolver com o sequestrador, com o Fernando, ele começa também a entender o Fernando e começar a solidarizar com ele, a ter uma empatia com ele e entender que ele precisa salvar esse garoto também, né? Até fazendo um paralelo, talvez, com a própria história. E aí é que o tema começa a se revelar. Então, tudo isso que você falou a respeito do remorso, a respeito da simplicidade, etc., começa a se abrir a partir do momento que ele começa a se abrir para o Fernando e o Fernando para ele. Então, o tema começa a aparecer, entendeu? Então, esse tema da paternidade, da reflexão, desse olhar para trás, né? Que eu acho que todo momento dizem, né? Que quando você está próximo uma possibilidade de você perder a vida, a tua vida passa como um filme na frente. Eu acho que é isso que o filme tenta fazer um pouquinho. Entendeu? Imagina que o presente do filme, ele se passa dentro de uma cozinha. São 8 horas dentro de uma cozinha, né? Com o Silvio inicialmente amedrontado, acuado, inseguro, né? Morrendo de medo ali. Um Silvio que a gente não está acostumado a ver. Um Silvio de carne e osso, que tem que usar o seu poder de persuasão, a sua lábia, a sua inteligência emocional para reverter aquela situação. Sim. E o olhar daquele homem para o Fernando de empatia, de tentar salvar a vida daquele menino e salvar a própria vida e a vida da família, nessa vontade, ele começa a repensar a sua própria vida e ver aonde ele acertou, ver aonde ele errou, quais são as suas pendências. E o momento mais forte para mim é quando ele olha para o Fernando e diz: eu não posso morrer, porque ele tinha muita coisa para fazer ainda. Ele tinha muita pendência para resolver com a família, com a filha, com a televisão. Ele ainda tinha uma missão para cumprir. E a inteligência dele foi tanta que ele conseguiu reverter aquela situação e salvar a vida do Fernando, a vida dele e a vida da família. E o que poderia ser uma tragédia, né, acabou da maneira que acabou. Segura esse menino! Senor Abravanel, doutor. Abravanel? Pelo visto, vai pelo mesmo caminho do pai, né? Você não é nada, menino! Eu tava trabalhando para ajudar em casa. É muito difícil você achar o recorte certo das cenas de flashback do passado, né? A gente começou com um roteiro enorme e avaliando o que estava acontecendo na cozinha, para onde ir no passado, né? E tem esse lado um pouco onírico, né? Meio mágico que o flashback traz. Mas essa escolha foi uma escolha difícil, né? De saber quais cenas que a gente vai colocar que vão ajudar a dramaticidade do filme, né? O arco dramático de tudo que está acontecendo. Mas é impossível, ele viveu 90 anos, né? A gente está falando de 1% da vida dele. Então, isso foi assim, a coisa mais difícil. É muito difícil, porque é isso, você podia escolher, eleger uma série de coisas, você falou de escolhas, né? E as escolhas foram feitas do ponto de vista emocional, porque a gente podia fazer um documentário da vida do Silvio Santos. Olha, ele fez isso, ele fez aquilo, ele conseguiu isso, etc. Mas, na verdade, se você viu o filme, nada desses feitos dele, esse não é o objetivo dos flashbacks. O objetivo dos flashbacks o objetivo é mostrar como essas escolhas de vida dele,
que obviamente teve o lado da realização e fez ele ser quem ele é, né, quem ele foi. Teve um outro lado, né, cobrou um lado na vida pessoal dele, certamente, entendeu? Que ele deu dicas, né, pra gente, em entrevistas, etc., de que isso cobrou. E, enfim, então é isso que a gente tentou trazer. Silvio Santos, certo? Eu tô precisando de alguém para me substituir e precisa ser alguém que ama este programa tanto quanto eu. Tem o Silvio do palco, tem o Silvio com medo, tem a relação dele com o Fernando, tem a relação do Silvio com o Manuel de Nóbrega, que foi como um pai para ele, né? Sim, todas essas relações. Aí a gratidão. A gratidão, a relação do Silvio com a primeira esposa dele, né? As escolhas que ele fez, certas ou erradas, mas que ele revisita isso no momento de parar para pensar ali, de estar ali com o Fernando naquele momento de poder perder a vida. Então, a gente falou de todas as relações que o Silvio teve ao longo da vida dele, ou as principais. Então, tudo isso está lá. O sequestro de Silvio Santos continua mexendo com toda a cidade. O Brasil está de olho nesse sequestro, governador. Enquanto eles estão lá, os dois, até a parte de produção, que tem um aparato gigante lá fora, né? Tem aquela polícia, tem os repórteres e teve um cuidado muito grande de produção. E essa parte também é muito importante. Quem está do outro lado da porta, né? Porque é uma situação, se você parar para avaliar, muito maluca, porque não é o que chama, né, de sequestro com vítima localizada. É diferente, porque uma coisa é um sequestrador que abduziu uma pessoa e levou para um cativeiro que ninguém sabe onde é. Outra coisa é uma pessoa feita refém dentro da própria casa, separada por uma porta de cozinha. Então, assim, e a situação chega ao limite onde o governador de São Paulo fica do outro lado dessa porta de madeira, com uma pessoa armada do outro lado. Então, é uma situação muito louca, né? É muito inusitada. É uma das coisas bacanas do filme. Eu acho bacana de explorar. E as jurisdições das polícias, elas intercalavam. E a gente deu uma simplificada no filme, mas na vida real foi mais complexo. Mais complexo. A coisa mais importante dessa vida é a fé. Rodrigo, voltar a atuar. É muito fácil? O ator está sempre aqui dentro? Não, é muito difícil. Ainda mais num projeto como esse. É difícil, é desafiador, é amedrontador, porque são 15 anos parado. E não é um personagem comum. Não. Né? Porque eu fiz esse personagem para que o Silvio visse, sabe? Eu fiz para ele, sabe? Eu não fiz para mim, eu não fiz para minha carreira, eu não fiz para o meu ego, eu fiz isso para o Silvio. Tanto que eu só ia aceitar se ele me desse a permissão, sabe? Então, a tristeza é ele não poder ver, eu não poder chegar para ele, sabe? Falar, e aí, Silvão, me conta, sabe? Cheguei 1% perto, sabe? Então, isso eu fiz para ele. Então, é uma homenagem que vai ficar eterna e eu vou guardar isso para mim com muito carinho e quero muito que as pessoas vejam esse Silvio. Quero muito que as pessoas vejam esse Silvio, assim, que existe no meu coração aí, que eu consegui, com muito amor, com muita dedicação, imprimir na tela do cinema.